Olá, sejam bem-vindos ao Assim Faz Flow. Hoje nós vamos bater um papo com Fábio Okazaki. Nós vamos falar muito sobre liderança, gestão de equipes. Fique ligado! Assim Faz Flow de volta e hoje vamos conversar com ele, Fábio Okazaki. Já esteve aqui no nosso Terça Mais esses dias. Tudo bem, Fábio? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Olá, você, comerciante, pessoal da indústria da Fazenda Rio Grande. Prazer estar aqui novamente. Hoje vamos aqui no Assim Faz Flow, né? Mais uma ferramenta para te ajudar aí no seu crescimento, no seu lifelong learning, para que você possa realmente fluir, melhorar e que nós possamos ajudar a nossa cidade, né, Gustavo? É isso aí. Legal, Fábio. Então vamos começar o nosso bate-papo. E quem é o Fábio? Vamos lá, quem é o Fábio? O Fábio tem 40 anos, eu sou de Maringá, no interior do Paraná, sou professor de educação física. Aí eu trabalhei muito tempo com esporte, 16 anos na área esportiva, no antigo projeto Rexona que tinha aqui, né? Então trabalhei com o Bernardo durante 16 anos junto ao instituto dele. Eu lembro disso, hein? Eu tô ficando velho, hein? Faz um tempinho, foi de 90, eu trabalhei lá 98 a 2011, né? O instituto ainda existe até hoje, Instituto Compartilhar. Foi um time muito campeão, né? Foi multicampeão aqui lá no Tarumã, muitas vezes recorde de Superliga, se duvidar deve ter o recorde até hoje, talvez hoje não, porque eles vão para muito ginásio gigantesco, assim, olímpico, né? Mas foi uma equipe que fez muita diferença. Então minha formação foi ali, sou mestre em educação física, fui doutorando da USP também, dei aula no ensino superior. Sou pastor aqui da Igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande já há 9 anos, agora em novembro completo, já tenho mais de 9 anos aqui, mas como pastor realmente há 9 anos. Sou também empresário, escritor, eu tenho uma empresa de liderança cristã e tenho também uma empresa que faz treinamentos de liderança para a área empresarial. E essa eu tenho uma sociedade, então a gente dá uma outra palestra, faz uma outra consultoria. Sou coach também esportivo, também coach life coach, né, e business coach. Trabalhei no Corinthians Paulista em 2017, 2018, estive lá como coach lá das categorias de base. E agora estou aqui pastoreando, dando palestra e seguimos nossa vida. E aqui agora à tarde, né? Nessa tarde contribuindo aqui para o Assim Faz Flow. É isso aí, essa é a história do Fábio. Sempre ligado à liderança, estudando, gostando desse assunto aí que eu acredito, gerir pessoas é uma coisa muito legal, né, Gustavo? Ah, com certeza, com certeza. Fábio, vamos começar falando, não sobre gestão, fale um pouquinho sobre a igreja aqui. Ótimo. Sobre a Bola de Neve aqui na Fazenda. Igreja Bola de Neve aqui em Fazenda Rio Grande, 13 anos que nós existimos Bola de Neve, eu tô aqui há 9. Quando eu cheguei a gente estava ali na Avenida Cedro, ali num local. Éramos um grupo pequeno de pessoas, com a graça de Deus a igreja foi crescendo, né? A gente foi tentando, nós fomos nos adequando ao que Deus estava fazendo, acho, e graças a Deus as coisas têm funcionado bem. Hoje nós estamos aqui, somos vizinhos aqui da Assim Faz, né? Estamos na frente do terminal já há alguns anos, desde 2014 nós estamos ali, graças a Deus a igreja tem crescido muito, as pessoas têm crescido também. Mais importante do que isso é esse efeito que é gerado dentro da comunidade, né? As pessoas crescendo, conhecendo Jesus. Somos uma igreja, começamos com muitos jovens, ainda temos muitos e muitos jovens, é sempre minha alegria, porque isso eu sei que é o meu fôlego para a Fazenda continuar crescendo, para que as coisas aconteçam, né? Nós somos uma igreja hoje de família, de jovens, de velhos, temos diversas atividades ali na igreja, em todas as áreas, inclusive, Gustavo, nós temos uma área de rede cristã de empreendedores, sabe? Onde a gente faz consultoria, temos as pessoas, né, os empresários da nossa igreja, todas as pessoas que contribuem ali entre si, e trabalhamos muito. A igreja, graças a Deus, tem crescido, tem buscado aí falar de Jesus, trazer Jesus para a cidade inteira, essa é a nossa meta aí. Que legal, então tem uma rede que compartilha conhecimento dentro da própria igreja. Nós temos ministério de todas as áreas, né? De música, de fotografia, de internet, comunicação, né? No caso, de ensino, de lutas, de eventos, de oração, e também tem na questão de empreendedorismo. É muito legal, né, Gustavo? Porque a Bíblia fala muito de empreendedorismo. Se você avaliar o povo judeu, tem aí 50% dos prêmios Nobel, né, do mundo, tem muita inovação e é tudo conceito bíblico, tudo conceito que está ali no Antigo Testamento, mas todos aplicáveis para todos nós. É interessante até a gente falar disso porque
Existem diversos estudos que provam que o protestantismo, né, por causa de uma questão cultural, de como ele é estruturado basicamente na Bíblia, mais voltado até a parte judaico-cristã, que é o Antigo Testamento, com essa ênfase, né, bem colocada, ele tem uma tendência a ter um empreendedorismo maior, como a gente tem a própria nação americana, né, que é basicamente protestante. Então ela tem uma cultura realmente educacional e uma cultura de um viés mais empreendedor do que o normal. Isso é muito legal, porque o Brasil, a gente tem muitos empreendedores, né, Gustavo? Graças a Deus, mas muitas vezes é aquele voo da borboleta, só sobe, desce e não vai mais, né? Não perdura, não persiste. Mas a gente tem que mexer nisso aí também. E liderança faz diferença, com certeza. Na tua visão, qual que é o principal motivo para que seja um voo de galinha a maioria das empresas? Eu acredito que alguns fatores são interessantes aqui que a gente poderia avaliar do Brasil no geral, né? Um primeiro é a empolgação, sem fazer os cálculos, sem fazer todas as coisas. Um segundo é que muitas vezes também nós temos aqui uma certa cultura com alguns, um perfeccionismo, que a gente já não vê acontecendo hoje em dia, né, Gustavo? Com startups, com tantas coisas. Lança, faz acontecer, depois você melhora, né? Que tem aquela coisa de quando tiver tudo perfeito eu vou, e às vezes o tudo perfeito eu vou já foi, perdeu até, né? Então você lança uma coisa, mas ela já não é mais atual, já não é outras coisas, e ela cai. E uma outra questão que eu acredito realmente é principalmente hoje em dia está um pouco diferente, porque eles falam muito de assimetria dentro do comércio, né? Ou seja, antigamente eu tinha o meu nicho de trabalho e onde eu ia atuar. Hoje em dia, com tecnologia, isso basicamente não existe, né, Gustavo? Quando que se iria imaginar que os táxis iriam concorrer com um aplicativo, por exemplo? Não é verdade? Então, o ramo do transporte nunca pensou que um aplicativo iria derrubar eles, porque alguém inventou uma empresa de transporte e não era dono de um veículo, né? Então, quebrou um paradigma gigantesco. E eu acredito que hoje essa questão de inovação, de mudança, de transformações faz muita diferença. A gente estava até conversando sobre a Sinfaz aqui, e desse aspecto, né, de colaborar, de todos estarem juntos, de estarem no mesmo nicho. Isso é extremamente importante hoje em dia, porque realmente esse voo de galinha acontece também quando eu fico sozinho, né? Quando eu fico achando que todo mundo é meu concorrente. Hoje a gente tem que pensar em partnership, nós temos que pensar numa gestão onde a gente pode colaborar em conjunto. São tantos espaços de coworking, não tem um coworking aqui na fazenda, na verdade, assim, pelo menos não que eu conheça, assim, bem estruturado, né? Então, quantas coisas a gente às vezes perde. Então, eu acredito que isso acontece muito hoje, porque hoje, como tem uma concorrência, como eu falei, ela é assimétrica, ela independe das coisas, tudo muda, né? Então, eu acredito que esse voo de galinha aí, e no Brasil também tem a questão do... falando de mentalidade, a gente pode trazer, e não é só no Brasil. Hoje mesmo eu estava escutando sobre um livro do coach financeiro, e ele fala do medo de dinheiro que as pessoas têm, sabe? Que é aquela coisa assim, se você descobre que você tem medo de dinheiro, você é assim, ó, você paga todas as suas contas, sobrou uma quantia, se você fica pensando, o que falta eu comprar? O que eu preciso pagar? A pessoa que não quer ficar com dinheiro na mão. Pagar alguma coisa eu esqueci, e outras coisas. E eu digo isso porque realmente a gente tem que pensar em investir, a gente tem que pensar em fazer as coisas, a gente tem que ter essa mente empreendedora. Acho que para o cenário da nação, do nosso estado em particular, né, que a gente tem visto aí os crescimentos, eu tenho acompanhado um pouquinho dos dados, tanta coisa legal que está acontecendo, e é persistir, porque quase nenhum empresário de grande sucesso teve um boom de uma só vez, assim, ou aconteceu num crescimento. Sempre é uma história de sucesso e permanecer, e a gente sabe que tem ciclos, né? Quando vai abrir uma empresa aí que você vê o quanto que tem que pagar, é contador, é imposto, é marca, é tanta coisa. Eu mesmo tenho uma empresa, né? Meu Deus, quando a gente foi, nossa empresa tem uma questão com a marca, tem uma marca que tem um nome parecido, e estamos lá na justiça há alguns anos brigando por causa da marca, que nem tem nada a ver, mas a sigla é similar, e aí que a gente vai descobrindo. Então, acredito que muitos se desmotivam, né? Muitos não calculam também. Eu gosto de falar financeiramente que é importante a gente tem que ter um caminho de gestão, né, financeira, porque senão você vai acabar querendo investir todas as coisas sem entender de lucro, do quanto você gastou. Eu acredito que essa falta também de capacitação em muitas coisas atrapalha, dá esse voo de galinha aí mesmo, vai e volta, e não dá certo não, né? Você acha que essa é uma falha na nossa educação básica do país? Eu acredito que sim. Eu fui professor muitos anos, viu? 16 anos, já dei aula também. Eu trabalhei muito com o Estado e com a Prefeitura de Curitiba, né, durante muitos anos, e também dei aula no ensino superior, em faculdade. Na Federal foi em 2004, mas era substituindo ali na minha época de mestrado, e depois no ensino superior numa faculdade paga. E daí é muito interessante, porque a gente praticamente não tem nenhum
nada de finanças, a gente não aprende nada de gestão, né? A gente não aprende nada de administração. É uma falha realmente grande no nosso sistema acadêmico, filosófico, que a gente diria da academia, porque nem numa formação de ensino superior você aprende muito a administrar, né? Eu acho que tirando ali a formação de administração e olhe lá... Né? Não tem, mas eu digo na educação básica mesmo, sabe? Acredito que tinha que ter algo voltado ao empreendedorismo. Eu concordo. Eu acho assim, que tinha que ter uma aula de vida. Vida, né? Muito legal falar. Uma aula de vida, de coisas que a gente só vai descobrindo na marra, né? Poxa, como que eu pago uma conta? É verdade. O que é um boleto? O que é... O cara, quando tá lá com seus 14, 15 anos, ele já tá meio que preparado para isso, né? Olha, hoje parece que as escolas elas formam as pessoas para serem funcionários. É verdade. Né? Para seguir um padrão e tal. E o brasileiro é um povo tão empreendedor e a gente não consegue preparar as nossas crianças para serem empreendedores. Né? Nós somos muito criativos, sempre achamos alternativas, mas é interessante você falar isso, porque isso é muita realidade. A escola, basicamente, eu estou fazendo uma crítica construtiva, porque eu estive dentro da escola e também sou professor da escola. Construtiva, né? Porque isso é uma coisa que eu não sei nem se em outros países existem. Né? Então... Num geral, não tanto, né? Mas, obviamente, alguns países têm esse viés um pouco de ensinar algumas coisas. O que você falou é a verdade, é vida, né? E eu acredito também que muito dessa questão financeira, ele vem muito do lar, né? Ele vem das ideias do lar, da construção. Eu sou filho de um comerciante, então que deu certo, faliu, e a minha mãe é funcionária pública. Então eu tenho os dois cenários em casa: a estabilidade e o manter, e alguém tentando empreender, né? E o que é interessante a gente pensar nisso? A escola ela mais prepara para um vestibular, né, e ali decidir algumas coisas, do que necessariamente para empreender, para avançar. E isso eu acredito que tem que melhorar muito realmente nas crianças, ensinar, e principalmente a questão de a cabeça para o dinheiro, sabe? Eu digo assim, de educação financeira vindo da base, né? Exatamente. Eu costumo dizer, eu dou curso de finanças também, né? Sou coach financeiro também, e eu falo assim que basicamente é a educação. E educação nem é falar, tipo assim, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Isso aí é o básico do básico, meu querido. Você não sabe que você tem que gastar menos do que você ganha, você vai viver afundado. Mas é aquela rotina, né? De assim, eu dentro dos meus princípios cristãos, e eu entendo isso, a gente pode pegar até o Gustavo Cerbasi, ou qualquer um que não é um autor cristão, não fala. Eles falam que as doações são um processo importante, né? Então, se eu puder dar uma dica financeira aí para você dar para o seu filho, ou ensinar, que é o que eu já ensino para os meus que são pequenos, um tanto eu guardo, né? Um tanto eu dou, na verdade, né? Minha primeira parte, dou a minha parte com Deus. Minha segunda parte, eu tenho que me pagar. Depois eu vou investir, depois é que eu vou pensar nos meus gastos, né? Então eu pensaria num processo sempre assim. Eu brinco, se você tivesse educação financeira, no mínimo, né? Esses potes, o seu, das suas doações, do que te faz bem, das suas crenças, daquilo que você acredita, né? Um outro pote que é o que você guarda para você, que tem que ter a sua reserva, como você faz, o que você investe, depois só o que você gasta. Se você fizer isso com todo o dinheiro que entra na sua vida, um dia você vai ficar rico, ou vai ter uma oportunidade no momento certo de enriquecer. Mas esse canal tem que funcionar com todas as minhas entradas, né? Eu recebi qualquer coisa, eu tenho que jogar ele dividido em 4. Meu filho, ele fazia num pote lá, meu filho tem 4 anos e meio, ele fazia num pote e na cestinha, vai virar uma bagunça que meu filho mais novo nasceu. Agora eu comprei um baleiro lá para ele, agora ele já divide em 4, mas é educação. Se ele fizer isso pro resto da vida, tem certeza que as coisas vão acontecer diferente. A gente tem que melhorar nisso, né? Tem que falar. E tem também uma crença, né, Gustavo, que é assim, ó. Por que a gente sofre muito? E eu acredito que você falou muito verdade. Você se casa, você sai da sua casa, aí você descobre o que paga, não é? Chega lá o boleto da tua casa, chega a taxa na sua casa. Por quê? Porque a gente tem, infelizmente, um problema com o dinheiro no Brasil, no sentido de não ser claro com o dinheiro, não falar as coisas sobre dinheiro, não falar com o pai, tem mania de não falar quanto ganha, a mãe tem mania de não falar quanto ganha. Eu não sei onde fica esse receio, sabe, dessas questões de transparência. Isso prejudica a nossa formação, né? Porque, infelizmente, você não sabe quanto custa cada coisa, você não sabe quanto tem de entrada na casa, você não sabe as contas que tem que pagar. E você já imaginou se fosse tudo isso aberto? Filho, por uma casa a gente paga a água, a gente paga a luz, daí anualmente tem IPTU, esse imposto é para isso e para isso. Quando a gente tem um carro, a gente compra um carro, a gente paga, né, um imposto para esse carro, e assim a gente acaba descobrindo só depois, né? Você doa um bem, você descobre que você tem que pagar, né? Você comprou um negócio, aí você descobre que você paga um imposto daquilo. Então, se houvesse mais clareza, e fica uma dica para você que está educando as pessoas, que está trabalhando, que isso é um processo extremamente importante para a nossa cidade também, né? Quem sabe assim monta aí um projeto para os mais jovens, ou para falar alguma coisa.
coisa, né? Sobre educação financeira, ajudar nas escolas, né? É algo que é extremamente importante. Temos muita criatividade para empreender, precisamos, obviamente, ajustar. Isso é legal da gente falar, porque as pessoas acham também que essa questão de educação financeira exige inteligência. Não precisa muito, não. Né? Que às vezes só quem é hábil com números, eu conheço um monte de gente que é hábil com número que não ficou rico. Né? Legal. Esse programa nosso mesmo, assim, Fast Flow, é um programa aberto. Que legal. Não é só para o associado. Enfim, esse programa vai ser postado no YouTube, no Facebook, enfim, e tem acesso às pessoas. A gente quer chegar a esse tipo de informação, chegar para quem ainda não tem esse tipo de acesso. Né? Ótimo, então... Legal o nosso bate-papo, mas após os comerciais a gente volta. Comida quentinha, lanches feitos na hora e o lugar certo para seu evento empresarial é aqui. Rodocenter 21. Desfrute dos nossos espaços, churrascaria, lanchonete e salão de eventos. Carole Alimentos, salgadinhos e pipocas deliciosos. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. Seu edredom ou cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Quer proteção para a sua família? Com o nosso seguro residencial você fica protegido. Vem para Sicredi. Laboratório Santa Cruz, atendimentos particulares e por convênio. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. G&D Serviços Contábeis e Assessoria, Avenida Brasil, bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande. O mês mais divertido do ano em até 10 vezes sem juros, só nas lojas Calcileve. Bermudas, camisetas e vestidinhos a partir de R$19,99. Sandálias Disney por R$39,99. Lojas Calcileve, Curitiba, região metropolitana e litoral. Quer ficar mais bela? Conte conosco. Salão Marli, agora com uma nova unidade em Fazenda Rio Grande. Para construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Voltamos então com a Fast Flow, com o Fábio. Fábio, então vamos ao que interessa no nosso papo, né? Vamos Interessou lá. Muita coisa no bloco anterior. E você que está chegando agora no programa, assista, volte lá e acompanhe o início da conversa, está muito enriquecedora. Mas vamos falar sobre liderança de equipes. Perfeito. Né? A gente já fez aqui o Terça Mais nesse sentido, mas nunca é demais a gente falar, dar dicas de liderança dentro de uma pequena empresa até, né? Os princípios são os mesmos, né? Os mesmos. Gente, tudo começa e tudo termina com liderança. Até que um líder se movimente, até que algo aconteça, isso é desde aquela reunião que a gente está, para onde a gente vai jantar, onde nós vamos almoçar, né? Até o futebol da escola, até as coisas grandes, né? E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque realmente nós precisamos de um líder. Liderança talvez é uma das coisas também menos desenvolvidas no nosso país, até por uma questão cultural, né? Que a gente tem, no sentido de como eram geridas a maioria das coisas. Não é tão interessante ter liderança quando você não quer dar liberdade para as pessoas fazerem tudo o que querem. Então, fica limitado. E eu estou falando isso de uma forma crítica, e num país no qual me incluo, sem crítica nenhuma das autoridades, porque minha função é sempre orar pelas autoridades, né? É isso que eu faço, essa é a minha vida, concordando ou não com quem está lá. Mas exercendo meu direito de voto, obviamente. Tem que torcer para que dê certo. Sempre. Não. Uma vez eleito, orar para que Deus incline o coração e haja um governo saudável para todos. Mas quando a gente pensa em liderança, a gente não consegue elencar muitos líderes no Brasil, né? Se eu for perguntar para você, me fala aí 10 líderes do Brasil. A gente tem uma carência muito grande. Né? É difícil você falar alguém que seja uníssono, assim, né? Ou falar fulano, beltrano. Alguém vai indicar alguém do esporte, alguém vai falar algumas pessoas, né? Eu gosto de um grande líder que eu admiro, é o Bernardinho, porque a gente tem uma relação aí de mais de 20 anos junto, mas realmente tem uma postura, né? Tem uma índole, tem sucesso também, mas é difícil elencar fora de alguns cenários. Isso é relativamente triste, né? Então, e eu sei que existem muitos líderes no Brasil, né? Que talvez não tenham holofote, não tenham essas coisas, mas então tudo começa e termina com a liderança. Uma outra coisa interessante, querido, para você que tem o seu negócio, para você que tem o seu trabalho, é uma lei que a gente fala, lei da grande cena. É uma das coisas que eu trabalho muito quando eu faço consultoria em empresas e outras coisas, que é o quê?
é você sempre mostrar para as pessoas qual é a grande cena, onde a gente quer chegar, né? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei qual que é o objetivo grande assim da Sinfaz, o que a gente quer, qual o benefício que tem, como as coisas funcionam. Por que isso? Porque quando eu consigo colocar para as pessoas a grande cena, né, Gustavo? Ou seja, eu sou um líder, nós queremos, vamos dizer que eu abri um comércio X aqui na fazenda, de alguma coisa, de algum produto, talvez seja um oceano azul, não tem isso aqui na fazenda, tem diversos ramos, queridos, que não existem aqui na fazenda e quem sabe fica uma oportunidade para você. Eu sinto falta de algumas coisas aqui que são até simples, né? Mas ok, fica para você pesquisar o que não tem aqui, o que você pode fazer. Mas digamos que eu abri lá uma vertente que é um oceano azul, que não tem nada aqui na fazenda. Se eu começo com o pessoal e junto a minha equipe, talvez no começo vai ser difícil, né, Gustavo? Porque não tem ainda aquilo, as pessoas não são acostumadas a buscar aquilo aqui, compram isso lá em Curitiba ou etc. Então até chegar, por que eu estou falando isso? Se eu consigo mostrar essa grande cena de que, gente, isso aqui é algo grande, que se todo mundo contribuir comigo, eu vou ter 3 filiais aqui na fazenda, nós vamos abrir 3 lojas aqui em pontos relativos e a gente vai conseguir chegar lá. Mas até eu chegar tem um tempo entre o que a gente faz, né? É aquele gap que a gente fala do empreendedor entre as ações que eu estou fazendo e o resultado que eu vou ter. Se eu começar uma campanha de mídia agora, ou se eu me associar sem fazer, eu não vou ter uma lista de clientes, né? Como a gente estava conversando na outra semana na minha porta. Mas com o tempo, com as contribuições que eu faço, com eu aparecendo junto, com as ações conjuntas, provavelmente vai acontecer. E esse gap a gente tem que sempre entender, quem gerencia, né? A gente estava até falando do voo da galinha de cair rápido, muitas pessoas não entendem esse tempo, e esse tempo é real para qualquer coisa. Eu sou professor de educação física, se eu vou falar para uma pessoa emagrecer, ela vai começar a fazer exercício, ela vai ganhar peso, vai ganhar massa muscular para depois ela ter a perda, mas muitos desistem antes desse processo. E quando eu tenho um líder que consegue deixar a visão na grande cena, naquele objetivo que a gente quer chegar, nós vamos ser a maior empresa dessa área aqui na fazenda, ou nós vamos conquistar todo o nosso comércio aqui local desse bairro primeiro, depois nós vamos expandir. Se eu consigo colocar todo mundo com a visão na grande cena, eu como líder, eu vou eliminar aqueles problemas que a gente tem, estou me achando muito cansado, porque é muito normal quando a gente tira o olho da grande cena que a gente começa a olhar para nós mesmos e ver, não sei se está valendo a pena, estou muito cansado, estou muito sobrecarregado, não é isso que eu quero e outras coisas. E eu perco também o engajamento. Isso é algo muito interessante quando a gente pensa em empreendedores e liderança, que geralmente o empreendedor é muito criativo, mas não gosta de fazer muito tempo as mesmas coisas. Então ele tem que eliminar isso, porque eu vejo muita gente que quer ser empreendedor, mas ele começa com um negócio, depois ele muda para outra. Aqui acontece, vocês devem ter essa ideia, né? Abriu uma empresa de uma coisa, daqui a pouco tá fazendo outra coisa, daqui a pouco tá fazendo outra coisa. Que não sossega, né? Que não sossega. Às vezes tem que persistir naquilo lá para conseguir ter um êxito lá na frente. Sem sombra de dúvida, é importante passar por esse processo, né? Eu brinco aqui, é claro que o meu viés em gestão e liderança aqui é completamente diferente, porque eu creio assim que Deus age a nosso favor literalmente. Eu tenho um componente que se chama Deus, que não é imensurável de crescimento. Mas quando nós chegamos aqui na fazenda, a igreja devia ter umas 20 pessoas. No primeiro culto que eu preguei, tinha só 5, nem minha esposa estava, né? Porque a gente ainda trabalhava na igreja de Curitiba. Aí eu falo, se eu não tenho um foco na grande cena, se eu não sei que nós temos uma visão de ser uma igreja para a cidade, de ter uma contribuição, de um dia impactar as famílias e as coisas, eu desisto logo. Eu começo a achar que não vale a pena, eu começo a me desgastar. Então você que está aí investindo em liderança é algo extremamente importante, né? Hoje se fala muito no ramo empresarial de lifelong learning, que é isso. A gente não pode também se defasar, e o líder tem que ser o exemplo, né? Se ele não tem todas as coisas, eu até gostaria de liderança em desmistificar algo aqui. Antigamente a gente tinha essa ideia de que tem que ter um determinado perfil e outras coisas, mas hoje a gente vê que como as coisas mudam muito rápido, a gente tem diversos perfis de liderança, eles são funcionais para cada etapa. O que não pode acontecer é o líder achar só que ele está certo, que ele não está vendo as coisas, que as coisas não acontecem, né? E a gente tem aí exemplos de empresas que a Chrysler, que foi líder um bom tempo de mercado com um determinado tipo de carro, acabou perdendo para os japoneses, simplesmente porque insistiram em 4 anos no mudar o modelo do carro, fazer pequenas alterações, enquanto hoje você vai ver algum mercado de SUV, por exemplo, japonês praticamente comanda, né? Quando a gente pega esse tipo de carro, e você vê quem foi pioneiro, quem teve a oportunidade, acabou ficando para trás, inovação, acabou não olhando as coisas. Então você, líder, tem que estar sempre preocupado com esse tipo de coisa, né? Tá olhando a visão de quem está na ponta, tá permitindo e tá mantendo todo mundo, principalmente essa seria uma dica, se eu puder dar assim, em liderança, mantém todo mundo olhando para a grande cena, mantém todo mundo olhando para onde a gente vai chegar lá no final, que daí a gente consegue passar os períodos de dor e dificuldade com muito mais facilidade. E até nos períodos, né, que eu fiz faculdade, isso era uma grande máxima, é que o líder ele tem que ganhar as pessoas pelo exemplo.
ele não pode ter comandados, ele tem que ter seguidores. Mas essa palavra seguidores não existia naquela época na mídia social, né? Hoje você tem seguidores, as pessoas ligam, seguidores do Instagram. Não, mas na época o seguidor era, puxa, esse cara é meu exemplo, eu vou seguir ele, né? E o líder comanda um negócio com seguidores. Puxa, esse cara é um grande empresário, mas ele está aqui todo dia cedo, ele está trabalhando, eu estou vendo que ele se dedica, eu vou me dedicar também e eu faço parte do time. Então eu vejo que isso é muito melhor do que aquela liderança formato tradicional, século passado, em que o cara chega lá, senta na mesona lá em cima e fica lá, não, que esses aqui são meus funcionários e eu sou... Né? Hoje em dia não sei se tem mais espaço para isso. E é muito legal você falar isso, porque realmente o John Maxwell, ele fala sobre liderança, ele coloca 5 degraus da liderança. Ele fala, o primeiro é cargo, né? Porque eu te dou alguma coisa ou porque eu te oprimo em alguma coisa, eu pago teu salário, então você me obedece, né? Aí a gente vai avançando nesses níveis de liderança para chegar nesse último que você falou, que é o 5º nível, que é o nível de caráter. É uma vez que eu sigo a pessoa por quem ela é, não é mais só porque ela fez comigo, não é só pelos relacionamentos que nós temos, não é só pelas coisas que ela conquistou, né? Que o 3º nível é produtividade, o quanto ela produz, que realmente leva ela a algum lugar. E o último é caráter, onde a gente começa a seguir pelo exemplo. E é isso que você falou. E hoje em dia, por ter uma desassociação até dessa geração dos mais novos, né, que trabalham, que estão no mercado de trabalho, essa associação é uma das coisas mais importantes, né? Hoje todo mundo acessa todo mundo em rede social, todo mundo se vê, né? Todo mundo percebe como é que é a realidade das pessoas, então essa transparência, mas essa questão é o que o John também fala, que ele fala assim, o seu carisma vai te levar até algum lugar na liderança, mas o seu caráter é quem vai sustentar. Né? E eu acredito que é muito isso, esse exemplo, essas coisas, sem sombra de dúvidas. Eu brinco que eu sou sempre dos primeiros a chegar na igreja e o último a sair, e eu falo que eu não faltei nenhum culto que eu fui. Exatamente. Então eu tô sempre lá, eu tô pregando e eu tô lá. O que você for, você tá lá. 100% das nossas, né? E olha que domingo nós temos 4 cultos, eu tô lá os 4 cultos, é isso aí. Legal. Eu tenho uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Que você vai responder depois dos comerciais. Então tá ótimo. Já voltamos. Materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas é aqui, J. Júnior. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Autoescola Millennium. Transforme seu sonho de férias em habilitação. Base Forte. Argamassas e concretos para pequenas, médias e grandes obras. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Fique livre dos vírus. GTI Global, sanitização para comércios, residências e carros. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Security, segurança eletrônica, vigilância e facilities. Confiança e qualidade. Conte conosco. Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em penas. Fale conosco. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Voltamos então com a Simfaz Flow e a pergunta é: como liderar essa geração que está chegando agora, totalmente quebrando todos os paradigmas do que a gente vem, né? Eu tenho mais de 30 anos, né? E fui criado de uma outra forma, uma forma que a gente brincava na rua, uma forma sem a tecnologia que tem hoje. E hoje essa nova geração está chegando com o smartphone na mão desde criança, acostumado com outro tipo de tratamento. Hoje a sociedade é outra.
Como que o líder tem que enxergar essa nova geração, esse novo pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho? Legal, isso é muito legal de falar, porque, gente, nós temos que pensar, as gerações estão mudando, né? Eles colocam os ciclos, geração X, geração Y, geração Z, eu gosto de estudar isso aí. Não gosto muito de colocar todo mundo em pacotes, mas é interessante ver as vertentes do que acontece e influencia, né? Eu tenho 40 anos, por exemplo, eu amo isso aqui, ó, papel e caneta, igual tem aqui, né? Quando eu vou num lugar, numa palestra, alguma coisa, eu gosto de anotar e geralmente eu levo um caderno, alguma coisa para anotar. Por quê? Porque eu fui criado numa geração em que, para adquirir conhecimento, eu precisava ir na biblioteca. Eu morava lá no Cajuru, lá em Curitiba, e eu tinha que ir na biblioteca Jardins Américas. Não tinha biblioteca no Cajuru, ou na biblioteca lá no centro, lá da Americanas ali, né, na frente do Bourbon. Então a minha geração aprendeu assim, ó, se eu quero gravar conhecimento, eu anoto em um papel para eu poder gravar aquilo. Eu levo para minha casa, passo a limpo numa folha ao maço e volto. O que é interessante de pensar? Essa outra geração nunca vai anotar alguma coisa que você fala. Por que, Fabinho, que eles não vão anotar? Porque existe Google. Se ele quiser saber qualquer informação do que eu te falei ou confirmar, ele sai dali, ele digita no celular, em 1 segundo está toda aquela informação ali. Eu estou dando esse exemplo, né, Gustavo? Porque a gente realmente acha às vezes que a pessoa é preguiçosa, ou não está anotando, estou falando, não está gravando, não está fazendo, mas na verdade ele é de uma outra geração. E essa geração, algumas características são muito interessantes delas, né? Uma primeira é uma geração que não é tão engajada em umas coisas. Eles falam, a maioria dos estudos, que a tendência é que ninguém vai ter uma profissão só no futuro, que isso provavelmente eles vão mudar de profissão, né? E é muito legal, eles gostam de fazer o que eles gostam, porque tem tudo, e eles gostam das coisas na mão, mas eles têm uma dificuldade de relacionamento. Então você me perguntou como liderar essa geração. Eu diria que a melhor forma é entendendo eles e inspirando, porque a capacidade potencial deles é imensa, o número de informações deles é gigantesco e eles conseguem perceber o mundo de uma forma bem mais assimétrica, como eu comentei, do que nós. Eles sabem que praticamente tudo permeia tecnologia hoje em dia, né? Quase tudo que você for fazer, qualquer coisa, você tem que ter um aplicativo. Eu estava indo para o centro de Curitiba esses dias e eu não baixei o aplicativo do trânsito de lá. Aí eu falei, não posso nem estacionar na rua mais, porque eu não tenho, todo mundo precisa hoje de um smartphone. Mas se for falar isso para uma pessoa mais velha, ela vai falar, nem quero smartphone, para que eu quero um negócio desse, para que eu vou precisar do negócio, sempre vivi assim, né? Então eu diria, liderar para esse povo é estar atualizado, né? Realmente tem que entender essa geração e tem que inspirar. Porque certas coisas eu também acredito que a Bíblia fala, não remova os marcos antigos estabelecidos por seus pais. Tem certas coisas que não tem como agregar só com mera informação, ela vem de uma experiência, isso não tem como mudar, né? Esse cenário. Então você que é empreendedor, você que está nessas coisas, saiba perceber como eles se movimentam, saibam perceber o que faz sentido e saibam inspirá-los, né? A produzir mais, a fazer mais e ir além. Eu percebo que assim, tem muita coisa boa e tem muita coisa que num formato tradicional não conseguem se encaixar. E também a empresa, ela não pode pegar esse jovem hoje que tem toda essa perspectiva legal e tem visões diferentes do que aquela visão tradicional e querer colocar na caixa da empresa. Eu vou colocar você aqui na forma da nossa empresa. Se você fizer isso, você vai estar desperdiçando um talento. Ao mesmo tempo, também é uma quebra de paradigma para a empresa, porque aquele cara, às vezes, não está tão compromissado com o horário, ou às vezes o cara está trabalhando 3 horas da manhã, só que 2 horas da tarde o cara não está inspirado para fazer uma certa atividade. Então, assim, esse é o grande desafio hoje para a empresa, entender mesmo essa geração e tentar extrair o melhor dela, né? Gustavo, é muito legal você falar isso, e talvez uma dica para isso daí é você estabelecer, se você tem uma missão e uma visão da sua empresa, que é algo relativamente básico, eu falo básico, mas muitos não têm, quando você for contratar, é interessante que você contrate uma pessoa que tem um perfil ou que o alinhamento da missão dela tem a ver pelo menos com um período de tempo com o alinhamento da sua missão. E daí você só discute, quando a gente fala de core values, eu só vou brigar pelas coisas que são estabelecidas e vale a pena, né? Porque hoje em dia você falar com uma pessoa para ela não olhar no celular durante o dia é praticamente impossível. Se for brigar por causa disso, você vai arranjar uma confusão, né? Dentro do ambiente de trabalho, até dentro do ambiente de trabalho, né? Claro, dependendo da indústria, do que está fazendo, eu concordo dessas questões, mas isso que você está fazendo então é estabelecer quais são os valores principais pelos quais nisso a gente briga, quantas coisas a gente não pode brigar, né? Porque às vezes ele vai trazer uma inovação, às vezes é nesse tempo que vai trazer alguma coisa diferente, tem que haver eu não vou dizer equilíbrio, porque a gente provavelmente não vai conseguir equilibrar as coisas, mas se eu conseguir agir de forma pendular, em uma hora você escuta o que eu estou falando aqui e nessa outra hora eu também vou valorizar o que você está falando do outro lado, a gente consegue trabalhar de uma forma constante, né? Porque esse equilíbrio, igual a gente falou, nem sei se ele vai acontecer e nem sei se ele deve acontecer, né? Mas se eu conseguir trabalhar de forma pendular, eu consigo ir trabalhando e consigo manter o ciclo das coisas funcionando. Eu acredito que isso é uma coisa interessante. Muito legal, Fábio. Estamos chegando aqui ao final, então, do Assim Fast Flow, mas a palavra está aberta, Fábio.
Fale pro pessoal qual que é o recado que você dá para todo mundo que está assistindo a gente. Recado que eu dou para todo mundo que está assistindo primeiro: se você nunca permitiu-se um relacionamento com Jesus, eu como pastor, daí agora me coloco, né, tirando da parte empresarial aqui de falar, deixa eu falar uma coisa mais importante: você pode ter um relacionamento com Deus, não é uma religião, e eu nem te peço para mudar, eu te peço para iniciar um relacionamento com Deus. Como é que eu faço isso, Fabinho? Só você orar assim no seu coração, nas suas palavras aí, falando com Jesus, dizendo: Jesus, entra no meu coração, eu peço perdão dos meus erros, libero perdão para os que erraram comigo, e eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida, te declaro como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E você que é da Fazenda Rio Grande, queridos, nós precisamos fomentar as coisas na nossa cidade. É importante saber que para que nós possamos prosperar, eu invisto aqui na minha cidade. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas deixa eu contar isso. Às vezes a pessoa ganha o dinheiro aqui, vai lá e gasta lá em Curitiba, né? E daí você dá dinheiro para todas as pessoas, mas é legal, é o style. Não, querido, a gente faz as coisas na nossa cidade, a gente prospera fazendo o dinheiro girar entre nós aqui, ó. Mas Fabinho, você está falando isso, mas o comércio lá do meu bairro, ele é ruim. Sabe por que o comércio é ruim? Porque não tem um monte de gente que vai lá, investe nele e fala: cara, nós precisamos melhorar o serviço aqui, as coisas têm que estar melhor, ó. Eu tô comprando aqui, meu vizinho tá comprando aqui, os outros aqui, você melhora o atendimento para nós aqui, você dá um up nesse lugar para gente ter uma estrutura melhor. Vamos agir juntos aqui, né? Vamos nos reunir, vem para Sinfaz, pede ajuda, vamos fazer a cidade acontecer em nome de Jesus, e você vai ser beneficiado com isso. Que legal. E onde as pessoas acham o Fábio nas redes sociais? Fábio.Okazaki no Instagram, no YouTube, Fábio Heitor Alves Okazaki também, no Facebook, até essas redes, Instagram, Facebook, então, estamos lá, ou procura também da Bola de Neve Fazenda Rio Grande, mas tem o meu pessoal lá, tem diversas coisas também de empresas, lideranças, e eu tenho também um site de liderança, você que quer aprender, ele é basicamente para liderança cristã, mas tem muitas chaves que vão te ajudar, é o www.liderandocoexcelência.com, que tem diversos cursos, coaches, empresa, aí ramifica para as nossas outras áreas, mas no site você pode encontrar lá. Legal, as redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Você quem não acompanhou o nosso Terça Mais com o Fábio, foi quando, produção? Foi em maio? Por aí, eu né? Acredito que sim. Maio, foi, já tinha iniciado. Ali, né? No meio da pandemia, foi em maio. Então aqui, ó, você que está assistindo no YouTube, vai estar aqui o link para você. Você que está no Facebook, a gente vai deixar na descrição aqui. O Terça Mais vale muito a pena você assistir. É um conteúdo muito rico. Fábio, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Agradeço, gente. Parabéns, assim faz, né? Vamos avançar aí. Vocês estão todos de parabéns. Agradeço novamente o convite. Um abraço, um beijo a todos aí que estão nos assistindo. Legal. E você que não curte ainda a nossa página do Facebook, dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Instagram da Sinfaz tem muita coisa boa também. E até a semana que vem com mais uma Sinfaz Flow.